Bom dia, 17ª aula do curso de superfície de rima. Hoje a gente vai discutir pontos de inflexão e pontos de Weierstrass. Mas como de costume, vamos começar com uma breve revisão do que a gente fez da última vez. A gente definiu e discutiu superfícies de rima hiperelípticas, né? São aquelas que admitem uma aplicação holomorfa em P1 de grau 2, né? Superfície de gênero maior ou igual que 2. A gente já tinha visto que toda superfície de rima de gênero 1 admite uma tal aplicação, e tem uma classe distinguida de superfície de rima de gênero maior ou igual que 2, que são essas que admitem uma aplicação de grau 2 em P1. A gente mostrou, né, que a partir dos dados dessa aplicação, né, a gente consegue reconstruir essa superfície de rima. Essencialmente, a gente via que quando você tem uma aplicação de grau 2, em P1 ou em qualquer outro lugar, você tem uma involução em X, você pode permutar as fibras de X, e os pontos fixos dessa involução são em número de 2G mais 2, e eu posso reconstruir essa superfície fazendo essa construção, né, considerando o fibrado OP1 2G mais 2, uma seção que anula exatamente nos pontos críticos, e tomo um recobrimento duplo, ramificado ao longo desses pontos para reconstruir a minha superfície hiperelíptica. Um corolário dessa construção, dessa descrição, é que o conjunto das classes de isomorfismo de superfícies hiperelípticas de gênero 2 está em bijeção, com 2G mais 2 pontos distintos de P1 módulo automorfismo, né? E essa descrição também nos permitiu descrever de forma explícita as diferenciais holomorfas numa tal superfície hiperelíptica. Como consequência, a gente conseguiu descrever, com bastante detalhe, a aplicação canônica, né? A aplicação definida pelo sistema linear canônico em uma superfície hiperelíptica, e vimos que ela se fatora por essa aplicação quociente, né? Pela aplicação P1, e a imagem é uma curva racional, se chama curva racional normal de grau G-1, com uma parametrização explícita dada desse jeito. Acho que tem um probleminha aqui, deixa eu pensar 2 segundos, quando o gênero é 2, então a curva de grau G-1, aqui é um G-1. G-2, então, a gente viu que para uma superfície de rima de gênero maior ou igual que 2, o sistema linear completo define um mergulho, se somente se X não é hiperelíptico. Além disso, X é hiperelíptico, então a aplicação definida pelo sistema linear canônico é isomorfa pela imagem da aplicação. Agora, um ponto que a gente me parece, de certa maneira, até um pouco surpreendente, se você pensar. A gente está olhando para essas superfícies de rima de gênero G, assumindo que é hiperelíptica, e uma vez que elas são hiperelípticas, bum, eu tenho um divisor na superfície de grau 2G mais 2, formado justamente por esses pontos críticos, pontos críticos dessa aplicação, né, que ela é única, como a gente viu também, ou ainda, se você quiser, eu tenho esses 2G mais 2 pontos fixos para involução hiperelíptica. Então, comecei com a superfície, assumi que ela é hiperelíptica, construí um divisor nela, canonicamente associado. Isso, num primeiro momento, para quem está vindo do mundo real, né, de topologia diferencial, que chega aqui no curso de superfície de rima por outros mesmo, parece uma coisa notável, né? Então, os pontos numa superfície de rima não são todos iguais. Então, uma superfície de rima hiperelíptica, a gente tem um conjunto de 2G mais 2 pontos distinguidos.
Então, hoje, nessa aula, a gente vai tentar ver que essa existência desses pontos distinguidos não acontece só para a superfície de rima hiperelíptica, mas também acontece para uma superfície de rima qualquer, de gênero Marburg 2. Então, para começar, vamos revisitar o que a gente já conhece. Né? Então, eu vou pegar uma aplicação agora, um divisor de pontos críticos de uma aplicação qualquer. Pegar uma aplicação φ de x em P1, né? X uma superfície de rima. Precisa assumir que ela tem gênero qualquer, não precisa fazer nenhuma hipótese sobre o gênero. E eu quero tentar descrever o divisor de pontos críticos. Tá? Então, a gente sabe que se é uma aplicação de x em P1, eu posso considerar o fibrado L em x, que é justamente o φ' de O P1, 1. E a minha aplicação, então, vai ser definida por duas seções, né? σ0 e σ1, do feixe associado. E a minha φ pode ser expressa localmente por o quociente dessas duas seções. Então, ainda mais explícito, né? Se S é uma seção de L que não se anula em um ponto P, eu posso escrever a σ0 e σ1 como múltiplos holomorfos de S. E como expressão local para a minha φ numa vizinhança desse ponto, eu posso escrever ela como uma composição da aplicação que vai de um aberto U contido em x em C2, que leva x nas duas funções, com justamente a projeção de C2 em P1. Então, quero tentar entender o que está acontecendo na vizinhança de um ponto crítico de φ. Vou supor que P é um ponto crítico para φ. Então, eu vou fazer aqui um desenho real, mas que acho que ajuda a esclarecer. Eu tenho a minha aplicação φ, que é essa aqui de baixo. Eu desenhei o espaço projetivo P1 como um círculo. E eu estou olhando a aplicação que tem um ponto crítico, eu posso imaginar que ela está fazendo isso, é uma espécie de dobra. Né? Quando eu levanto ela para o C2, que eu desenhei como R2, eu posso imaginar que o que está acontecendo é isso. Né? No caso de R2, C2, eu posso imaginar que eu tenho uma tangência com a reta que liga φ de P a zero, e isso, quando eu faço a composição com π, vai estar correspondendo ao ponto crítico. Então, apesar de ser uma caricatura do que está acontecendo, né, está escrevendo tudo real, mas essa figura nos ensina alguma coisa. Né, que se eu estou num ponto crítico, é porque o kernel da diferencial dessa aplicação contém, justamente, contém o espaço, é igual ao espaço gerado por dφ, por φ, por justamente essa renda. Então, se eu quero dar uma expressão usando essa escritura para os meus pontos críticos, eu posso ver que isso é simplesmente dado pelo anulamento desse determinante, né? Onde V é um campo holomorfo qualquer que não se anula em P. Bom, um campo de vetores aqui, no aberto U dentro de X que eu estou considerando. Tá bom? Pois bem, vocês podem ficar um pouco desconfortáveis, porque tem uma série de escolhas, né, para poder escrever essa expressão. Eu escolhi a minha seção S, né, uma vez que eu escolhi S, F0 e F1 foi determinada, e escolhi também esse campo V que não se anula. Mas, se eu faço escolhas diferentes, né, escrevo uma outra seção, em vez da S, uma S', ela vai ser um múltiplo da seção S. Então, isso vai se traduzir nas funções que F0 vai ser um múltiplo de A, e F1 vai ser um múltiplo de G0, e F1 vai ser um múltiplo de G1, do mesmo jeito. E se eu tenho dois campos que diferem com função B, então eu posso fazer as contas e ver que o que esse determinante está fazendo, né, é que ele não é igual para essas novas escolhas, mas a mudança, a diferença, eu posso exprimir aqui o A igual a U. Eu posso exprimir
com o auxílio justamente dessas funções que estão aparecendo ali. Tá? Então, se eu faço uma cobertura de X, uma coleção de seções locais que não se anulam nos abertos Luiz, e uma coleção de funções que representam localmente as seções, e uma coleção de campos de vetores holomorfos, que nunca se anulam, né, nos abertos Luiz, eu posso, então, ver que essa coleção de funções ela vai satisfazer essa relação. Dito de outra maneira, essa coleção de funções, ΔI, pode ser vista como um elemento do H0 com respeito a essa cobertura do fibrado ômega 1 de X tensor ao quadrado. E ainda teve uma outra arbitrariedade que a gente fez, a gente escolheu uma base para escolheu F0, F1, eu podia ter escolhido F0 e F1 mais F0, mas se eu faço uma escolha distinta de base, elas vão variar de acordo por meio de uma aplicação linear, e a gente tem que esse ΔI, a coleção ΔI, a tilda obtida dessa maneira, vai ser um múltiplo constante da coleção ΔI. De qualquer maneira, o divisor definido pela coleção ΔI independe da escolha da base. A função não, essa seção depende, mas é o divisor associado. Bom. Então, ô Jorge, por que você está olhando o HIJ como multiplicar pelo ômega x de 1? Esses são campos são campos de vetores, né? Ah, é campo de vetor. Tá, verdade. Eu tenho que o TX dual igual a ômega 1 de X. Agora, se eu tenho, então, resumindo a discussão, né, se eu tenho um sistema linear de dimensão 1 livre de pontos bases, e eu tomo a aplicação φ associada a ele, então o divisor definido pela coleção de funções ΔI, construído no slide anterior, é igual, né? A gente pode olhar localmente como o grau local de φ menos 1 vezes P, e o número de pontos críticos vai ser justamente o grau do fibrado, né, que foi o que apareceu aqui, ômega 1 L ao quadrado. Bom, então, esse 2G mais 2 é o grau de ômega 1 e 2L é o grau de L ao quadrado. Então, simplesmente reexprimindo o que a gente já conhecia mais ou menos, mas nessa linguagem diferente. O ponto que a gente quer é generalizar essa construção e quer entender como fazer essa história em sistemas lineares de dimensão maior. O que acontece é que, quando você estiver considerando um sistema linear de dimensão maior, digamos que seja um sistema linear de dimensão 2, a imagem vai vir parar em P2. E não tem nenhuma razão para esse sistema linear ter pontos críticos. Então, não é buscar pontos críticos que vai resolver nosso problema. Mas a ideia é que, agora, como eu estou vendo curvas mergulhadas em P2, a ideia é substituir a busca por pontos críticos pela busca por pontos de inflexão, que vão ser pontos em que a reta tangente tem um contato maior do que o esperado. Vamos tentar deixar isso um pouco mais preciso. Né? Isso é feito por meio de Wronskianos. Né? Vamos rever o que a gente acabou de fazer. Então, no caso que o meu aberto, a minha superfície X é um aberto de C,
né, e eu escolho meu campo como campo simplesmente a derivada do campo de dx, e tomo L como x, a construção anterior é simplesmente isso, né? Vou pegar duas funções linearmente independentes e vou calcular a derivada. Vou colocar aqui na segunda linha e vou tomar o determinante. Tá bom? Agora, essa construção, não sei se vocês já viram em curso de equações diferenciais ou em outras situações, ela se generaliza. Na verdade, isso é um caso particular de uma construção geral, em que eu pego R mais uma funções e forma uma matriz quadrada colocando como linhas derivadas sucessivas, derivada da linha anterior. Isso aqui é uma matriz wronskiana. E o determinante é chamado de wronskiano desse espaço vetorial de seções gerado por esse sujeito. Né? E observa que, bom, tem uma série de propriedades que vocês podem se divertir demonstrando, mas uma delas é que se eu multiplico todos esses meus elementos por uma função que nunca se anula, então eu simplesmente, os wronskianos é o produto da R mais uma potência dessa função que nunca se anula do wronskiano original. Tá? E uma proposição que eu convido vocês a tentarem demonstrar, mas também vocês podem procurar uma demonstração, se vocês não encontrarem. Se vocês fizerem um Google com atenção sobre o wronskiano, vocês vão achar várias pérolas. Eu convido vocês a fazer isso. Não vou dar uma referência a me encontrar, sugiro como exercício. E que diz, é um critério para você ter, ou quando eu tenho R mais uma funções, você saber se elas são linearmente independentes ou não. Então, o wronskiano é identicamente zero se somente se essas funções são ser linearmente dependentes. Então, se eu pegar R mais uma funções que são linearmente independentes, então o wronskiano não é identicamente. E eu posso fazer essa construção com o wronskiano no contexto do sistema linear. Né? E o ponto todo é que eu repito exatamente o que eu fiz para o sistema linear de dimensão 1, agora para um sistema linear de dimensão R. Né? Eu pego um sistema linear, pego uma base, eu escrevo localmente essa base, tomo acesso, seção local de L que não se anula. Eu vou poder escrever, então, todos esses sigma-i's como S vezes uma função fi, e eu posso tomar, então, o wronskiano de F0, Fn. E eu vejo que essa coleção de funções vai colar de acordo com uma certa regra, né, que quando eu multiplicar... Bom, eu preciso também, para poder escrever isso, eu preciso escolher um campo. Né? Um campo, sem zeros. E quando eu faço, então, essa escolha, eu repito essa construção, né? Esse determinante de zero. V de F0, V de FR, por aí vai, V, R menos 1, não, R de R0, VR de FR. Fazendo essa construção, eu obtenho uma sequência, uma coleção de funções, né, holomorfas indexadas pelos abertos, né, da minha superfície, e que vão colar de um certo jeito, vão ter um cociclo de colagem que você verifica que é justamente esse cociclo. Né? Por que acontece isso? Lembra, o ômega 1 está vindo da transição do V. Né? Então, aqui, olha, a transição do V nessa primeira linha não aparece, vai contar com multiplicidade 1. Aqui eu estou aplicando o V em F0, multiplicidade 0, vai contar com multiplicidade 1. Na linha 2, ele está aparecendo duas vezes, vai contar com multiplicidade 2, até contar com multiplicidade R. E a dos Fs vai aparecer com multiplicidade R mais 1. Então, esse aqui é igual
somatório de 0 até de I. Então, eu tenho agora um divisor. Né? Um divisor nesse sistema, então, tem um Gramsciano, digamos assim, de LV. Pode ser interpretado como uma seção a menos de multiplicação por uma constante desse fibrado linear. E que está, canonicamente, que está associado ao sistema linear LV. Bom, esse é o divisor de inflexão. Então, eu peguei o projetivizado, eu posso olhar para o conjunto de zeros, o divisor associado é o divisor de inflexão. De LV. E geometricamente, né, eu convido vocês a pensarem um pouco, mas geometricamente é exatamente o que eu tinha mencionado, é quando você tem um contato maior do que esperado com o hiperplano passando pelo ponto. Então, o ponto está no suporte, simplesmente si, a imagem pela aplicação associada, tá? Tem essa propriedade. E um caso particular importante é quando eu pego o LV como sendo igual o Kx, ou ômega 1 de x, e o V como sendo todo o H0. Isso aqui a gente já acordou de denotar por Kx, assim. Sistema linear completo. Então, o divisor de inflexão para esse sistema linear é o divisor de Weierstrass. Então, tá aí. Isso é um divisor que a gente vai ver, meio que generaliza aquele divisor que a gente viu para a superfície de elíptica e está canonicamente associado. Não teve nenhuma escolha para construir ele. Então, comecei com uma superfície de rima de gênero G e tem que ser gênero maior do que estritamente maior do que 1, para isso ser interessante, né? Porque em gênero 0 não tem seção, em gênero 1 só tem 1. A partir de gênero 2 eu tenho um divisor cujo suporte, né, ele é, como é o nome? Canonicamente associado à minha superfície. Né? Então, lembra que aqui nesse caso, então, esse aqui é um divisor de grau ômega 1 de x. Nesse caso, o R é G menos 1, né? Então, G. Então, R é igual a quê? É G menos 1, então fica G menos 1 vezes G sobre 2, mais que eu pensou. Novamente, agora o L é o próprio ômega 1. E aqui está aparecendo G mais 1, né? Não, é G. Então, o grau disso é o quê? O grau de ômega 1 de x é 2G menos 2, vezes G menos 1, G, dividido por 2, mais 2G menos 2, G. Né? Então, fazendo a conta, aqui fica G menos 1 ao quadrado, mais G, 2G menos 1. Então, fica G menos 1, G mais 1, se eu não me engano. Então, é isso.
Então, vamos tentar entender um pouco mais o que é nesse divisor particular, né? A gente vai tentar entender um pouco mais esse divisor de inflexão para o sistema linear canônico. A gente vai relacionar com um outro invariante, né, que também distingue pontos, que são os semigrupos de valores. Certo? Então, eu vou pegar um ponto P de uma superfície de rima compacta, tá? E vou considerar o conjunto das funções meromorfas de x com divisor de polos suportado em P. Não tem polo em nenhum outro lugar. Ela é holomorfa, fora do P, e tem um polo em P. E eu vou considerar o conjunto, gama P, contido em N, que é simplesmente o grau em P de F. Ou seja, que isso é a ordem do polo. Bom, então, isso é um conjunto contido em N, e observa que, como eu sei que o grau em P de F é mais o grau em P de G é igual ao grau em P de F vezes G, né? Se eu pegar F e G com polos naquele conjunto e não zero, então eu tenho que gama P é um semigrupo. Isso é chamado semigrupo de valores da minha superfície de rima no ponto P. O conjunto das ordens dos polos de funções que só tem polos naquele ponto. É isso que a gente está falando. Se A e B pertencem ao conjunto gama P, então a soma também pertence ao semigrupo. Então, tem essa proposição que ajuda bastante a entender esse invariante, né? Quando eu tenho uma superfície de rima de gênero G e eu tenho um ponto P, então o semigrupo de valores possui essas três propriedades. A primeira é que K pertence a gama P se somente se H0 de x, OX, KP é igual a H0 de x, O de x, K menos 1P mais 1. Tá bom? Porque se eu pego uma seção S aqui, e eu suponho que essa seção não pertence a H0, O de x. Não, desculpa, o contrário. Se eu pegar uma seção S, o que eu estou falando? Se eu pego essa seção, né, então eu posso construir um mapa e tal. Vou pedir que o conjunto de zero de S seja igual a KP, né? Eu posso construir um mapa de H0, X, O de X, KP, nas funções meromorfas, mas aqui eu posso construir justamente em CP, funções com polos contínuos em P, né? Mandando uma outra seção, sigma, uma seção qualquer, em sigma dividido por S. Certo? Então, se eu tenho uma seção em H0, O de x, KP, mas que não é o que eu estou falando?
Mas que não é. Isso. Tá? Então, eu tenho essa seção. Agora, dizer que eu tenho que K pertence a gama P é dizer que existe sigma pertencente a H0 x O de x Kp, tal que sigma P é diferente de zero. Né? Porque, nesse caso, quando eu faço o quociente de sigma por S, eu tenho justamente um elemento em Kp. E, reciprocamente, né, multiplicando por S o elemento de Cp, eu obtenho uma seção que não se anula naquele ponto. Tá bom? Então, para mostrar que eu tenho essa coincidência, né, que pertence a Kp, eu tenho que mostrar que existe uma seção. Eu posso considerar a minha aplicação de O de x Kp no feixe arranha-céu CP, né, que é simplesmente enviar no valor, né, escolho no valor da seção. Mais precisamente, né, lembra que a gente já fez isso algumas vezes, a gente olhava para esse mapa, essa inclusão, né, dado simplesmente multiplicação por uma seção que se anula em P e ia para C. E aí, considerando a sequência longa em cohomologia, a gente vê como eu quero que essa aplicação seja diferente de zero. Isso é a mesma coisa de pedir que o núcleo dela não seja tudo. Então, essa dimensão tem que ser menor do que a outra, e a gente sabe por Riemann-Roch que a diferença é no máximo 1. Então, esse é o item 1. Então, o item 2 é dizendo que se K for pelo menos 2 e G for maior ou igual que 2, então, K, não, se K for maior que 2, e K for maior que 2G, então, a K pertence a gama P. Então, o que a gente está falando? Eu tenho um semigrupo, né, que eu tenho 0, 1... Se G é maior ou igual a 2, né? Se G é maior ou igual que 2. 3. E aqui eu vou ter 2G. Então, esse meu semigrupo vai ter alguns valores, por exemplo, olha, ele não vai ter... Não pode ter, se meu gênero for maior que 1, ele não pode ter o 1 como valor, porque senão teria uma função de x em P1 de grau 1. Né? Então, esse é o grau da função que eu tenho ali. Então, esse cara não está no semigrupo. Mas aí eu vou ter alguns pontos, né? Eu sei que é um semigrupo, então se o 3 está, então o 6 também tem que estar, e alguma coisa vai acontecer. Mas a partir de um certo ponto, eu estou falando que todo mundo está. A partir de 2G, está todo mundo no semigrupo. Tá certo? E isso é Riemann-Roch, né? Porque, pelo item 1, eu só tenho que verificar que H0 de x, O de x, Kp é igual a H0 de x, O de x, K menos 1P, mais 1. Mas esse sujeito eu consigo calcular com o Riemann-Roch. O que o Riemann-Roch diz? Que diz que o H0 de x, O de x, Kp, menos o H0 de x, ômega 1 de x, menos Kp, é igual ao grau, que é K, mais 1 menos G, não é isso? Agora,
a minha hipótese é que o K é maior ou igual que 2G. Então, esse sujeito, esse fibrado, tem grau negativo. Então, isso é zero. Da mesma maneira, eu faço a mesma fórmula para o H0 de x cai a menos 1P. Né? E eu vou obter também a mesma coisa. Mas esse sujeito tem grau 2G menos 2, esse aqui tem grau pelo menos 2G menos 1, então é negativo, esse vale zero também, sempre porque o grau é negativo. E isso vai ser K menos 1 mais 1 menos G. Então, comparando, eu tenho justamente que esse é 1 a mais que esse. Esse semigrupo vai estar todo mundo ali a partir de um certo ponto. E o último é que o complemento tem cardinalidade igual a G. Certo? Acho que eu precisava de mais espaço. Vou botar aqui. Né? Então, o terceiro é o complemento, que é N menos gama P. Cardinalidade é igual a G. Como é que a gente pode ver, então, qual é a cardinalidade? Então, para calcular a cardinalidade, a gente usa o item 1, né? Que a gente sabe que o X pertence a gama, se somente se o H0 do O de x Kp e o H0 de O de x K menos 1P diferem de 1. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou exprimir isso como um somatório de K igual a 1 até infinito, de 1 menos H0 de x, O de x, Kp, menos H0 de x, O de x, K menos 1P. Certo? Mas isso eu posso escrever como um limite, quando K vai para infinito, de K menos H0 de x, O de x, Kp, menos H0 de x, O de x. Né? Por que eu posso fazer isso? Eu sei, olha, que quando K é grande, eu sei que essa soma é zero, foi o que a gente mostrou no item 2. Né? Porque para K maior do que 2G, isso não muda. Mas então, eu posso transformar essa soma em uma soma finita. Mas quando eu escrevo uma soma finita, o que eu obtenho aqui é uma soma telescópica. Tá? Então, não importa onde eu pare, vai ficar envolvendo só esses uns, que vão ter o par em K termos, e depois vai ficar só o K maior e o K menor, que é zero. Bom, então, fazendo isso, eu obtenho essa coisa, e eu sei que isso é igual a limite de K menos, aplicando Riemann-Roch, eu tenho aqui K esse termo é justamente o grau, K, mais 1 menos G, menos G, menos 1 menos G, ou H0 é 1. Menos 1, perdão. Então, isso me dá G. É o que a gente queria demonstrar. Bom, então foi isso aqui que a gente demonstrou, né, que esse complemento do grupo
semigrupo gama tem cardinalidade igual a G. É o chamado conjunto de lacunas. As lacunas de gama P. Bom? Para vocês se habituarem com essa coisa, deixo eu como um pequeno exercício, é mais vocês pensarem o que é a definição, é que se eu tenho uma superfície de gênero G, e se eu escrevo as lacunas como sendo, é sempre uma lacuna, né, porque eu não tenho aplicação de grau 1, e eu escrevo elas dessa maneira. Então, você pode se perguntar quando que essa soma é máxima, né? Porque G lacunas, eu posso fazer, então, para essas G lacunas X, já sabe, começa no 2, né? Porque o N1 é igual a 1. E a afirmação é que essa soma é maximizada justamente quando eu tenho o seguinte conjunto de lacunas. N1 igual a 1, N2 igual a 3, N3 igual a 5, N4 igual a 7, ou seja, quando eu tenho como lacunas os números ímpares. Então, isso aqui é NK igual a 2K menos 1. Então, vocês podem estar se perguntando o que isso quer dizer. Na verdade, isso quer dizer que... então, esqueci de sublinhar que quando acontece isso, é fácil verificar que é justamente essa soma, é justamente isso. E uma coisa que é aquele grupo de lacunas, aquele conjunto de lacunas caracteriza as superfícies hiperelípticas, né? Então, aquela soma N menos I igual a 1 até G é o peso de um ponto de Weierstrass. E a gente tem que uma superfície de gênero G hiperelíptica somente se possui um ponto de Weierstrass com aquelas lacunas, que é G. Com esse peso, então isso implica que o conjunto de lacunas P vai ser justamente os ímpares, né? Tá? Então, a proporção anterior é só aritmética, né? Não precisa nada de... Não. Tá. Tá certo? Então, a gente tem essas lacunas. E como é que a gente vê isso, né? Então, vamos mostrar que se eu tenho X hiperelíptica, então eu tenho essa aplicação F de X em P1, de grau 2, e eu vou pegar P, um ponto crítico de F. Então, a afirmação é que o semigrupo, né, gama P, é justamente 2, gerado por 2 e por 2, 4, 6, 2G, e aí vem todo mundo. Por quê? Bom, para mostrar que é dessa forma, a única coisa que eu preciso fazer é construir uma função com polo de ordem 2 no ponto P. Mas isso eu faço, eu pego uma função, imagino que f de P é igual a infinito, tá certo? E eu faço o f estrela da identidade, né? A função z em P1, P1, 2, P1. Então, aqui é uma função que tem um polo de ordem 1 no infinito, como isso aqui é uma aplicação 2 a 1, quando eu faço a pré-imagem, ela vai ter um polo de ordem 2, e então esse é o cara que gera o modelo. Tá bom? E reciprocamente, se eu tenho um ponto de Weierstrass com peso G-1 sobre 2, então eu sei que as lacunas em P são desse tipo, então quer dizer que tem uma função
de x em P1 de grau 2. Porque eu tenho um polo de ordem 2 e só tem polo em P. Então, tem essa maravilha. Tá? Então, começamos falando de pontos de inflexão, especializamos para o divisor canônico, e agora a gente mudou de assunto e foi falar de outra coisa, que era semigrupo de valores. Mas o que acontece é que são a mesma coisa, ou estão relacionados. Né? Então, esse é o divisor de Weierstrass que a gente já definiu. E o que acontece... Então, eu tenho que, se... quero relacionar agora o divisor de Weierstrass com o semigrupo de valores. Né? Então, vou pegar uma superfície de Riemann, e eu vou pegar um ponto qualquer. Então, eu tenho essa expressão, que isso é consequência do Riemann-Roch. Né? Perceba, esse menos esse é igual ao grau 1 menos g, ou esse menos esse também. Então, se colocando tudo junto, já a expressão do tipo que a gente viu, a gente tem essa igualdade. Né? Se 1 aqui é a diferença dos graus do NP e do N menos 1P. Né? Então, isso me permite dizer que N pertence a gama T. Né? Lembra que esse N é gama P. Se, somente se, o valor do O de x N menos O de x N menos 1P era igual a 1. Né? E então, eu vou ter que esse sujeito é um ponto de Weierstrass, ou, desculpa, tem essa propriedade, se somente se esse termo é igual a zero. Não é isso? Deixa eu ver. Mas logo, se essa... Então, dito de outra maneira, esse termo igual a zero, né? Agora que eu estava falando quando pertence a gama T, agora quando não pertence a gama T, tem que esse termo, esse lado aqui é igual a zero. E, portanto, como eu tenho esse mais 1, eu preciso que esse seja igual a esse mais 1. Não é isso? Então, se eu traduzo em português, isso quer dizer que eu tenho uma seção que está aqui, mas não está aqui. Então, eu tenho uma seção de ômega 1 de x, que tem um zero de ordem n menos 1, mas não possui um zero de ordem n, e é isso que a gente está falando. Então, eu posso traduzir o fato de não estar no semigrupo, ser uma lacuna, com o fato de eu possuir uma fórmula homórfica com um certo zero. Certo? O zero de multiplicidade exatamente igual a n menos 1. E isso é a chave para poder relacionar o ponto de Weierstrass, né, as ordens no divisor de Weierstrass, com o peso do semigrupo, com o peso do ponto P, como a gente definiu anteriormente. Porque a ideia é a seguinte. Então, eu sei que N1 é lacuna, então eu sei que esse sempre é igual a 1. Né? Então, eu tenho esse menor do que N2. Então, aqui são as lacunas. 3. E eu tenho aqui as não lacunas. Eu sei que são exatamente G elementos. Tá? Então, eu tenho... Eu sei que eu vou ter, então, eu posso começar da seguinte maneira. Eu tenho uma não lacuna, então, eu quero dizer que eu tenho uma forma de ordem
que isso aqui está me dizendo? Se eu tenho uma não lacuna, se N é uma não lacuna, se N, não, se N, é, desculpa, se N é uma lacuna, então eu tenho uma ordem, uma forma daquele jeito, com essa multiplicidade. Né? Então, se eu tenho... Então, aqui uma não lacuna que eu quero escrever. Eu quero escrever forma. Bom, então aqui eu vou pegar a forma diferencial. Então, eu estou trabalhando em torno do P, eu vou fixar, de uma vez por todas, uma forma que nunca se anula em torno de P. Ômega, uma forma que não se anula em P. Ômega, uma pertencente a H0, de X. Ômega 1 de X, ômega não se anula em P. Então, para cada lacuna, eu posso escrever, escolher uma forma. Então, eu vou escrever aqui, para N1, eu vou escrever a ômega 1, simplesmente como sendo a minha ômega. Vou escrever ainda mais, vou escrever isso como sendo 1 vezes ômega. Então, ômega 2 é uma... Se eu tenho... Se N2 é uma lacuna, ou seja, N2 não pertence a gama P, então, pelo texto, pelo slide anterior, né, eu vou pegar P, coordenada local, que não se anula em P, que se anula em P. Bom, então, se eu sei que vale isso, o N2 não pertence à gama P, então eu posso escrever a minha ômega 2 como T vezes uma N2 menos 1, vezes uma unidade, ou seja, o 2 de P não é zero, vezes ômega. Talvez esse 1 aqui ficasse melhor escrever como 1, só para fazer o sentido. A mesma coisa eu posso fazer para ômega 3. Né? Eu tenho uma forma que se anula com multiplicidade N3 menos 1, mas não se anula com multiplicidade maior, fazendo isso. Até chegar em ômega G. Tem NG menos 1 vezes o G vezes ômega. Bom? E a afirmação é que quando eu escrever o Wronskiano, então esse aqui seria, deixa eu ver se como F1 vezes ômega, F2 vezes ômega, F3 vezes ômega, FG vezes ômega, calcular o divisor de Vastes é calcular localmente, em torno de P, é calcular esse Wronskiano. Né? Tomando, por exemplo, o campo V igual a D dt. Então, a afirmação é que se eu pegar esse determinante, F1, estou vendo todos esses F's como funções de T. Né? Então, aqui, esse aqui é justamente 1. Né? Então, eu simplesmente dividir por tudo. Deixa eu fazer isso no outro slide. Anotação. Então, o que eu estou fazendo? Eu quero calcular o Wronskiano de F1, Fg. E eu sei que Fi vai ser T a Ni menos 1, UI, uma unidade, vezes ômega. Bom, então, isso é o determinante de... Eu escolhi o F1, né, como sendo 1. Então, quando eu derivo com respeito a T dá zero. E aí aqui agora vem o T a N2 menos 1
vezes o 2, T, NG menos 1, vezes o G. Certo? Agora, aqui vai aparecer T, N2 menos 2 vezes o 2 mais T, a N2 menos 1, o 2 linha de T, e continuando por esse jeito. Mas o que eu quero pensar é o seguinte, olha o formato dessa matriz, né? Então, você pode meio que começar uma recorrência aqui, como isso virou uma matriz quadrada. Você calcular o Wronskiano dessa coisa toda, vai ser calcular o Wronskiano esse determinante menor, tá certo? Eu posso incorporar esse termo aqui dentro para virar uma outra unidade, né? Então, esse fator aqui vai ser T, a N2 menos 2, que multiplica o 2 mais T, o 2'. Então, esse sujeito também não se anula em t igual a 0. Então, eu posso chamar isso aqui de um novo 2 tilde. Então, o que eu sei é que esse determinante vai ser um Wronskiano também, mas agora de T2, a N2 menos 2, o 2 tilde, TG, NG menos 2, o G tilde. Agora, eu já mencionei quando eu multiplico tudo por uma unidade, o Wronskiano multiplica por um fator que é uma unidade, então você vai dividir por o 2, todo mundo, vai sair um fator para fora e você reduz ao caso em que esse aqui é menos um fator, que vai ser o 2 tilde a certa potência, não é relevante. T2, N2 menos 2, TG, NG menos 2, vezes T dividido por 2. E agora, novamente, você vai jogar esse Tn menos 2 para fora, dividindo todo mundo. Não, só na primeira linha. Bom, você vai fazendo esse tipo de manipulação, sempre transformando um problema para uma matriz menor, para chegar justamente que a multiplicidade no ponto vai ser essa. É melhor vocês fazerem do que eu fazer para vocês, mas a ideia do argumento é isso, é fazer uma indução, né? Começando com a matriz e passando para uma matriz G por G, passando para a matriz G menos 1 por G menos 1, e assim sucessivamente. Então, isso é a multiplicidade dos pontos de base. A multiplicidade que aparece no divisor WX. E um corolário simpático, né? Lembra que o grau do WX era G menos 1, G mais 1. Né? E a gente acabou de verificar que... Onde é que está? Essa soma é, no máximo, peso de um ponto de Weierstrass. É menor ou igual que G menos 1 sobre 2. Então, juntando essas duas coisas, eu tenho que o número de pontos de Weierstrass é sempre maior ou igual do que o quociente. Né? Então, que me dá 2G mais 1. Além disso, se X não é hiperelíptico,
então, esse número é maior do que 2G mais 3. Não, porque vai ter uma diferença aqui. Não posso ter um ponto que baixa desse peso. Esse é 2G mais 1 se só quando todos os pontos de baixas têm esse peso aqui. Tá bom? E isso vai me permitir a gente mostrar esse teorema simpático, né? O teorema de Schwartz, importante na teoria, né? Que uma superfície de rima de gênero G tem um grupo de automorfismo finito. Se vocês lembrarem lá do início do curso, a gente viu como consequência do Riemann-Hurwitz, do teorema de Hurwitz, mostrando que qualquer subgrupo finito do grupo de automorfismo da superfície de Riemann de gênero G é menor do que 80 e tem cardinalidade menor do que 84G-1. Então, aqui a gente está como consequência da cardinalidade do automorfismo de X menor ou igual que 84G-1. E como é que a gente mostra esse resultado? A gente vai precisar de 2 lemas para fazer essa demonstração. Então, o primeiro lema é se eu tenho X uma superfície hiperelíptica e se eu tenho φ em automorfismo de X, diferente da identidade, com pelo menos 5 pontos fixos, então φ é a involução hiperelíptica. Então, como é que é? Se eu tenho X hiperelíptica, eu tenho uma aplicação de X em P1 de grau 2, não é isso? E então, eu tenho esse automorfismo, posso considerar F composto com φ. Isso também é uma aplicação de X em P1 e também tem grau 2. Mas a gente viu na aula passada que, nesse caso, existe φ, um automorfismo, psi, um automorfismo de P1, tal que a psi composto com F vai ser F composto com φ. Tá bom? E observa o seguinte: se eu tiver um ponto fixo, então a afirmação tem um φ de P igual a P, então a afirmação é que psi de P ou psi de F de P é igual a F de P. Né? O que é claro daqui, né? Se φ de P é igual a P, então isso aqui é F de P, então psi composto com F de P tem que ser igual a F de P. Então, o que está fazendo é que essa psi ela preserva os valores, pelo menos, 5 valores críticos de F. Ou, pelo menos 3 valores críticos de F. Esses 5 pontos, quando eu envio eles por F, pela minha aplicação 2A1, eles vão em pelo menos 2,5 pontos de P1. Né? Mas 2,5 pontos de P1 não existe, então vão em pelo menos 3 pontos distintos de P1. E isso são pelo menos 3, vamos botar assim, por exemplo, 3 pontos em P1. Mas um automorfismo de P1 que preserva ter 3 pontos é a identidade. Tá? Então, estaria mostrando que esse psi é a identidade, que F composto com φ é igual a F. Portanto, a φ está simplesmente permutando as fibras de F. Essa é a demonstração. Então, esse é um lema. E o outro lema que a gente vai usar também é o seguinte: se eu tenho uma superfície de rima de gênero 2 e um automorfismo diferente da identidade, então ele possui no máximo G mais 2 pontos fixos. O ponto aqui é o seguinte, é que eu posso pegar um ponto P, pertencente a X,
que vou supor que φ de P é diferente de P. Então, eu sei que existe f, por Riemann-Roch. Eu sei que existe f, a função meromorfa, com um polo de ordem G mais 1 em P. Não tem polo em ordem lugar nenhum. Nenhum outro lugar. Tá certo? Então, o que a gente vai fazer? Vai considerar agora a função g igual a f menos f composto com φ. Bom, então, o conjunto de polos, o divisor de polos, vai ser justamente g mais 1 p, né, que vem dessa componente, mais g mais 1 φ de p. Estou assumindo que são diferentes. Tá? Então, essa função possui um divisor de polos de grau 2g mais 2. Agora, os pontos fixos da minha aplicação φ, eles estão contidos no divisor de zeros. Né? Porque se f composto com φ, se φ de p é igual a p, então g de p é igual a zero. Mas esse divisor de zeros tem grau, no máximo, o divisor de polos. Tem grau igual a 2g mais 2. Então, tem no máximo 2g mais 2 pontos. Que elas tinham feito. Tá bom? A gente já tem todos os ingredientes para provar o teorema de Hooft. Né? Então, qual é a ideia? A ideia é que você vai, seja P igual ao suporte de WX. Então, lembre que aqui eu estou com X, superfície de Riemann, de gênero G maior ou igual que 2. Tá bom? Então, eu tenho o suporte, que é um conjunto finito de pontos de X. E como esse WX é definido de forma intrínseca, né, não tem nenhuma escolha envolvida, a gente vê que eu tenho uma aplicação dos automorfismos de X nas permutações de P. Né? Então, se K é igual a cardinalidade de P, isso aqui é o grupo simétrico com K elementos. Tá bom? Então, suponha primeiro que X é hiperelíptica. Então, eu tenho aqui as permutações de P, vai ser igual a SK, e eu sei exatamente quantos pontos críticos eu tenho nessa situação. Né? Eu sei que grau total do divisor de Weierstrass é G, G-1, G mais 1. E eu sei que cada ponto tem um peso G, G-1 sobre 2. Eu sei que isso é S, 2G mais 2. Bom? Agora, então, se eu olhar para eu vou olhar para o núcleo dessa aplicação. Então, o núcleo disso. Então, se eu pegar φ pertencente ao núcleo, eu sei que ela vai fixar pelo menos 6 pontos, e pelo lema, a gente vê que φ
é a involução. Tá certo? Ó, psi pertencente a kernel. Ó, que horror isso aqui, né? Vou chamar isso de psi. Kernel de psi. Então, isso me permite dizer que, nesse caso, a cardinalidade do automorfismo de X vai ser 2 vezes, vai ser menor do que, vai ser exatamente 2 vezes a imagem, a cardinalidade da imagem de psi. Portanto, é menor do que 2 vezes 2g mais 2 fatorial. Então, é finito. Tá bom? Agora, se X não é hiperelíptica, a gente sabe que a cardinalidade de P, que é o nosso K, é pelo menos 2G mais 3, e o que a gente tem é que psi é injetivo. Logo, também, finito. Claro que é uma cota ridiculamente grande, mas isso não importa, porque depois de posse dessa cota ridiculamente grande, a gente pode aplicar os argumentos que a gente viu como consequência da fórmula de Riemann-Hurwitz para deduzir essa cota optimal. Optimal para uma infinidade de gêneros, mas não para todo gênero. Então, um exemplo, se vocês quiserem, é um exemplo famoso, que foi muito importante para o desenvolvimento da teoria de superfície de Riemann, é a quártica de Klein. Isso é uma curva contida em P2, dada por dessa forma. Então, X. Então, isso é uma curva de gênero 3, com 84 vezes 2, 168 automorfismos distintos. Se vocês quiserem, vocês podem tentar encontrar os automorfismos, verificar qual é o grupo de automorfismo. Não vai ser uma tarefa muito fácil, mas também não é impossível. Tá bom? Eu acho que isso é um bom lugar para parar.